E aí, galera? Cara, eu me segurei, né? Mas eu não posso deixar passar a respeito da seleção brasileira, cara. Da ridícula seleção brasileira. Então, vou fazer esse vídeo aqui pra gente conversar um pouco sobre o que eu vi ontem da seleção brasileira. Venezuela 1, seleção brasileira 1. Hoje eu vou falar para Colina Volkswagen, a sua concessionária Volkswagen para Criciúma e região, né? E vou falar para faculdades Exucre e o colégio universitário. Galera, é o seguinte, vamos lá. Primeiro, a seleção brasileira ela só vai se classificar para a Copa do Mundo porque as eliminatórias sul-americanas aqui elas são várias e outra coisa, a Copa do Mundo aumentou a quantidade de participantes, então só não vai classificar aqui quem for muito ruim. Então, claro que a seleção brasileira vai classificar. Aos trancos e barrancos, como nós estamos vendo, como nós estamos acompanhando. Né? O que eu vi ontem, por exemplo, e com todo o respeito que eu tenho à mídia, né? As mídias que acompanham a seleção brasileira, mas eu não posso concordar com o que eu ouvi ontem, que é a evolução do time do Dorival Júnior, que já mostrou evolução, que a seleção brasileira fez um grande jogo. Gente, aqui, a seleção brasileira ela fez um jogo ridículo. A seleção brasileira era para ter perdido, porque o Alisson, o goleiro da seleção, ele deu 2 bolas no pé dos atacantes da Venezuela para fazer o gol para ganhar o jogo. Entendeu? E isso não aconteceu porque depois ele mesmo se recuperou. Agora, a seleção brasileira não jogou absolutamente nada e não vai jogar enquanto esse péssimo técnico do Dorival Júnior ele continuar insistindo em arrumar lugar para os caras que são titular lá na Europa. Porque a maneira que ele está armando a seleção brasileira é suicídio. A seleção brasileira não vai jogar e não vai ganhar de ninguém desse jeito. Rafinha, Savinho, Igor Jesus, Vinícius Júnior, tudo no mesmo time. Aí tu pega o Bruno Guimarães e o Gerson para tentar marcar, porque são 2 contra 4 do time adversário. Então, será que ninguém percebe isso? Que não se faz futebol dessa maneira? Será que o Dorival Júnior não percebe isso? Bom, eu acho que não. Porque, convenhamos, o Dorival Júnior não tem cacife para ser técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira é uma prateleira muito maior que o Dorival Júnior. Eu vou citar 3 exemplos aqui por que o Dorival Júnior não pode ser técnico da seleção brasileira. O primeiro de ontem. Saiu um pênalti a favor da seleção brasileira. Contra o Peru já tinha saído 2 pênaltis. O Rafinha bateu os 2 e fez os 2 gols. Então o Rafinha se transformou no batedor de pênalti da seleção. Aí saiu um pênalti. Não, o Vinícius Júnior vai bater. Falta de comando? Porque se a seleção tivesse comando, vinha um grito. Não, Rafinha, é tu. Não, Vinícius Júnior. Bateu mal. É porque aquele trote em cima da bola, porque agora os jogadores de futebol, para bater bola, para bater pênalti, eles vêm trotando, vêm bailando. É igual uma bailarina. Na pontinha do pé. E perde o pênalti. E ainda sobrou para ele fazer o gol. E ele chutou para fora. Falta de comando. Segundo, falta de comando do Dorival. Vocês lembram das eliminatórias? Nas eliminatórias agora, né, na Copa América, que o Brasil foi para os pênaltis e os jogadores fizeram uma rodinha e o Dorival Júnior ficou fora da rodinha dos jogadores? Falta de comando. Porque se ele tivesse comando, ele ia armar a roda para dar aquela união ali. Não, os jogadores deixaram ele fora. E o último, tem mais, né? Se eu quisesse elencar aqui mais, para provar que o Dorival Júnior não tem condições de ser treinador da seleção brasileira, quando ele era técnico do Santos, ele foi tirar o Ganso num determinado jogo, o Ganso olhou e disse, não, eu não. Não, eu não vou sair. E sabe o que aconteceu? O Ganso não saiu. Então isso mostra que o Dorival Júnior, ele pode ser um técnico aqui, para nossa seara aqui. E outra coisa, não dá para ser time grande também. Mas ganhou título com o Flamengo, ganhou com o São Paulo, mas não pode. Tu treinar time é uma coisa, treinar a seleção brasileira é outra. E cada rodada que passa eu fico mais convencido disso. Olha a lambança que o Dorival fez ontem. Ele botou o Estevão quase no fim do jogo, 40 e lá vai fumaça,
E o Estevão ficou jogando em cima do Luiz Henrique. Os dois para fazer a mesma função. Então a seleção brasileira tem jogador que faz tudo igual. O Savinho faz igual ao Rafinha. Aí é o Rafinha, o Savinho, o Vinícius Júnior que fazem a mesma coisa. A característica é a mesma, é atacante de lado. E não adianta dizer que, mas o Rafinha no Barcelona ele está jogando de meia. Cara, tu jogar lá no Barcelona com outro técnico e outros jogadores é uma coisa. Aqui na seleção é outra. Quantas vezes o Rafinha deu a bola para o Igor Jesus, por exemplo, para criar? Porque ele é o criador, ele tem que ser o armador. O Gerson é muito mais armador que o Rafinha. Aí o Rafinha é o quê? É meio atacante? O que ele é, afinal de contas? Nada contra o Rafinha, é quem escala, é quem faz o esquema. Entendeu? Então a seleção brasileira não dá, é um fiasco, cara. É ridícula, ridícula. Não é esse ridículo do Everaldo Marques, não. É ridículo de ruim, de ruindade, de fiasco. Porque tá todo mundo batendo palma que empatou com a Venezuela, gente. Pô, empataram com a Venezuela, cara, e era para ter perdido. Então é lamentável o que eu estou acompanhando da seleção brasileira e tá na hora do seu Edinaldo aí, Rodrigues, que é o presidente da CBF, tomar alguma atitude, porque até agora também não fez nada, né? Só fez lambança o tal do Edinaldo aí. Porque a seleção brasileira não pode ser tratada como está. Né? A seleção brasileira não pode continuar nesse caminho. Aí eu escuto na grande mídia também, que eu respeito, né? Eu escuto o seguinte: mas o futebol da Venezuela evoluiu, o futebol da Colômbia evoluiu, né? O futebol do Uruguai evoluiu. Mas vem cá, vocês já notaram que todo quanto é futebol evoluiu? E o futebol da seleção brasileira? O que está acontecendo com o futebol da seleção brasileira? Então não é, cara, que os caras evoluíram. O Brasil parou. O Brasil parou. O Brasil não tem mais jogador que chame a responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando eles botam a camisa da seleção brasileira, eles só pensam nele. O Vinícius Júnior é um. O Vinícius Júnior do Real Madrid é uma coisa. O Vinícius Júnior da seleção é outra. Na seleção ele só quer jogar para ele, cara. E ontem de novo arrumou confusão. Vinícius Júnior de novo arrumou confusão. Entendeu? Então essa história que, mas o Vinícius Júnior é vítima. Cara, claro que ele é vítima de muitas coisas. Mas muitas coisas ele provoca. Ele é o agente da confusão. E ontem, mais uma vez ontem, né, uma falta isolada que já tinha tido falta, ele chegou lá, deu um peitaço no cara, no fim expulsaram o cara ainda. E não disseram nada para ele, entendeu? Então é isso. A seleção brasileira precisa, a CBF precisa repensar a seleção brasileira. E eu não vejo outro caminho, sinceramente, eu não vejo outro caminho para a seleção brasileira que não venha um técnico de fora. Seleção brasileira, com todo respeito aos técnicos brasileiros, que ninguém gosta, né? Os técnicos brasileiros fazem um lobby danado. Não, porque aqui dentro tem. Não, não tem. Não tem. Porque o técnico da seleção brasileira, ele tem que ser maior que os jogadores. Ele precisa ser maior que os jogadores. Por que o Vinícius Júnior joga no Real Madrid de uma maneira e joga na seleção de outra? Porque o Ancelotti é maior que o Vinícius Júnior. O Ancelotti é maior que o Real Madrid. Certo? Por que o Guardiola manda os caras do City jogar dessa maneira e eles jogam? Por quê? Porque o Guardiola é maior que o City. Então a seleção brasileira precisa contratar um técnico maior que os jogadores. Senão, meu amigo, é mais uma Copa do Mundo que vai pelo ralo. Mais uma que vai pelo ralo. Entendeu? E tá todo mundo batendo palma porque a Argentina perdeu pro Paraguai. A Argentina, viu? A Argentina perdeu pro Paraguai, cara. A Argentina é campeã do mundo, né? É campeã de tudo o que jogou, né? E a Argentina está se lixando, a Argentina está jogando bola, entendeu? E a seleção brasileira está preocupada que a Argentina perdeu para o Paraguai ontem, a desculpa foi essa. Mas a Argentina perdeu, cara. Vamos cuidar do nosso chão aqui, vamos cuidar dos nossos interesses, vamos cuidar da nossa seleção brasileira, né? Vamos chamar a atenção da CBF, as forças vivas aí do futebol precisam brigar pela seleção brasileira, porque senão o Brasil vai fazer outro fiasco. Valeu, galera. Um abraço a todos, um bom sábado, uma boa sexta, né? Boa sexta, bom feriado. E dependendo aí, a gente volta a conversar hoje ou amanhã. Tchau.